Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Socorrista em Treinamento e a gente está na semana do XABCDE do trauma. A gente já falou sobre o X, sobre hemorragias insanguinantes, a gente já falou sobre o A, sobre as vias aéreas, então se você não assistiu ainda sobre o X, volta lá, assiste sobre o X, volta, assiste o vídeo sobre o A e depois você vem para esse vídeo que é o B. O que é o B no XABCD do trauma? O B é respiração e ventilação. Então a gente tem que saber como abordar isso, né? Então vamos dar um exemplo, né? Como eu dei no outro vídeo, a gente está atendendo uma queda de moto, né? O estudo de caso que a gente está atendendo agora. Nosso paciente, ele não tinha nenhuma hemorragia sanguinante, ele não tinha uma via aérea obstruída, mas quando a gente chega no B, na respiração e na ventilação, a gente começa as avaliações, né? Lembrando que o A, né? O foco que a gente estava falando sobre o A, esse paciente, a gente já viu esse paciente, se ele tinha ou esse desvio de traqueia, que ele é ainda do A, né? Esse paciente estava com oxigênio, depende do protocolo, a instituição ou não, né? Depende qual que é a sua instituição que você segue. Então, a gente já viu que esse paciente não tem, nesse momento a gente pode reavaliar isso, o desvio de traqueia, a turgência jugular, se tem o efizema subcutâneo, porque a gente está buscando nessa avaliação, até falando no processo, trazendo isso para vocês, o que a gente treinou e como foi esse curso do PHTLS. Na letra B do nosso paciente, né, a gente faz o quê? A gente faz uma inspeção no tórax, a gente faz uma palpação no tórax e, se for caso já do enfermeiro para o médico, já faz a ausculta, tá? A gente busca nessa inspeção desse paciente, às vezes ele está com muita brusa, tudo, a gente precisa abrir isso, né? Lembrando, cuidado com a privacidade em fazer essa exposição, às vezes dá só para levantar a camiseta, tem que pensar na privacidade nesse momento, né? Não estou pedindo para ninguém cortar essa roupa, não. Tá? Só para tirar uma brusa, para ficar mais fácil a visualização. Momento da inspeção, como eu já procurei essa parte que eu falei para vocês, sobre acompanhando ainda, ó, é uma sequência da troca do A para o B. Né? Já continuei minha avaliação, esse paciente pode estar de colar ou não, dependendo da instituição, né? Seu conhecimento, né? Depende. Mas se eu não avaliei, eu avalio, né, esse desvio traqueia, crepitação, turgência jugular, efizema subcutâneo, e no momento da inspeção a gente vê a simetria do tórax, né? A gente pode pedir para esse paciente respirar fundo para a gente e encher o peito de ar. Ele respira fundo, enche o peito de ar, a gente vê como está essa expansão torácica. Se ele está simétrico, ele expande os dois ao mesmo tempo, e se ele está assimétrico, ele expande um lado só. Então a gente já começar a pensar sobre o que pode ser, o que está acontecendo com esse paciente. A gente precisa procurar esse paciente, se ele tem esse efizema subcutâneo, pode pensar se é um pneumotórax, se é hipertensivo. Então, a gente já é uma situação que a gente está avaliando essa expansão e essa simetria do tórax. Expande os dois ao mesmo tempo, tem dor, tem dificuldade para respirar. Prosseguindo com esse atendimento, né, que a gente fez a inspeção, né? A gente faz também os processos que a gente inicia a palpação. Fazendo a palpação, né, para a gente, se a gente encontra aí alguma deformidade nesse paciente, alguma alteração, alguma dor. A gente faz também uma palpação na região de arcos costais do nosso paciente. Essa palpação a gente faz com as mãos firmemente, região de arcos costais, né? Avaliando se tem fraturas aí de costelas e pede para o paciente novamente respirar fundo e encher o peito de ar. Quando ele faz essa respiração, vocês vão sentir que encheu a caixa torácica. Se ele tiver uma alteração, fratura de arcos costais, né, costelas fraturadas, ele vai sentir dor no momento que ele for fazer esse processo da inspiração. Então, a gente aproveita. No momento que a gente pedir, Senhor, respira fundo e enche o peito de ar. Quando ele encher a caixa torácica, fizer a inspiração, no momento que ele estiver fazendo a expiração, a gente já pergunta, Senhor, sentiu dor ou dificuldade para respirar? Não. Se referiu, a gente pega e já aproveita para fazer uma exposição para ver se tem alguma alteração. Então, é sempre avaliando essa parte do B. O B, então, o foco, a gente trabalha referente a isso, né? Sobre a inspeção, sobre a palpação e também sobre a ausculta, se for
diferente, como eu já falei, se for um enfermeiro. O B também, ele traz grandes problemas aí para o nosso paciente. Então, é uma situação, não tinha nada no X, não tinha nada no A, mas o B a gente encontrou o quê? Encontrou um desvio de traqueia, que já é ligado com A, como eu falei, mas encontrou essa turgência jugular, e encontrou um efizema subcutâneo. É uma situação que a gente pode encontrar o quê? Por que está acontecendo esse processo, né? Pode ser que fraturou alguma costela, perfurou o pulmão, pode estar vazando ar, que é o pneumotórax, pode estar com o hemotórax vazando sangue também. Esse vazamento aí, quando perfura o pulmão, ele pode acontecer de fazer o quê? Ele começar a empurrar, né, os órgãos nobres, e isso acontecer de vir levar e acontecer o processo aí também desse urgência jugular, esse desvio de traqueia, pode ser o pneumotórax, como eu falei, né, hipertensivo. Então vai ser um processo que é o quê? O paciente pode estar apresentando a dificuldade respiratória, né? Pode estar apresentando dor, ele vai estar com alteração, né? Como tem outro vídeo que eu falei, o paciente quando ele está eupneico, ele está bem, ele pode estar apresentando uma dispneia, mas no caso de uma alteração nem vai ser uma dispneia, uma falta de ar, né? Mas pode estar também com uma taquipneia, um ataque de dispneia, como eu falei no outro vídeo. Pode ter fraturas de arcos costais. O paciente, se ele tiver um pneumotórax, vai ter que fazer uma descompressão, né, de alívio, tórax-centese. Então, as situações que a gente precisa identificar rápido, como eu falei, não perca tempo com outras coisas. O nosso problema agora é no B. Vamos fazer uma regulação de imediato e vamos ver qual que vai ser a conduta aí pelo médico regulador. Se ele vai pedir para a gente levar até o hospital, ou aquele mais próximo que a gente está, pode ser o de referência, ou vamos dar um exemplo, um UPA, né, ou um hospital de referência. Às vezes a gente está perto da referência, então a gente fala, doutor, a gente está a 2 minutos, 5 minutos do hospital. Então ele vai pedir pela distância que ele está, pode encaminhar esse paciente de imediato. Quando ele passa para a gente encaminhar o paciente de imediato, o que a gente faz nesse momento? A gente pega e continua fazendo o C, o D, o E, vamos fazer sinais vitais, vamos preencher ficha antes de deslocar e fazer secundária, sample, tudo? Não, a gente vai deslocar, como foi a orientação. O condutor conduzindo a viatura, dependendo a viatura que você tiver, tem só o condutor e o técnico, então é o processo que o condutor está conduzindo e o técnico continua a avaliação desse paciente. Então, se ele resolveu o B ali de momento, não tem o que fazer mais como suporte básico de vida, ele vai dar sequência no seu atendimento. Ele já faz o C, faz o D, faz o E, vai preenchendo a ficha, né? Vai colhendo informações, então vai fazendo avaliação secundária no caminho. Avaliação secundária é no deslocamento, ou uma situação que o paciente está leve, não tem nenhuma alteração, não tem nada no X, não tem nada no A, não tem nada no B e nenhuma letra. Então dá para a gente perder tempo na cena. Se não, identificar, como eu falei, tratar, se possível, a regulação de imediato e o deslocamento de imediato aí, porque um paciente crítico precisa do hospital aí de referência, então não pode atrasar esse deslocamento. O que acontece muito, as equipes perdem muito tempo na cena e acaba o paciente evoluindo e pode trazer prejuízos para ele depois. A gente tem uma hora de ouro, que é o tempo aí para aumentar a sobrevida do paciente, né? Claro que ele pode ter alguma lesão, que isso ele pode evoluir depois, a óbito, né? Mas é o tempo da hora de ouro a gente conseguir encaminhar o paciente. O que todo mundo preocupa é o quê? Em pegar esse paciente grave, crítico, levar para o hospital, né? Às vezes até sem tratar, porque eles ou tratam esse paciente, mas só se preocupa com entregar esse paciente no hospital. Eles vão falar, chegou vivo no hospital, já entreguei no hospital. Isso é a preocupação de todo mundo. Só que na realidade tem que começar a pensar diferente, que a preocupação não é eu somente entregar esse paciente para o hospital com vida. Pode ser que você saia lá fora, entrou na viatura, no caminho chegou na base, esse paciente já evoluiu a óbito, ou no decorrer do dia, ou um dia, ou 2 dias após o paciente evoluir a óbito. Então a gente tem que pensar no que no atendimento, que é o conhecimento e a preparação de todos os integrantes da equipe. Que não é só entregar esse paciente para o hospital, é devolver esse paciente para a sociedade, devolver para a vida dele, né, que ele possa ir para casa, voltar a trabalhar, abraçar sua família e assim vai. Certo, pessoal? Então esse foi um vídeo sobre a letra B, sobre a respiração e a ventilação. Se você não assistiu os outros vídeos, assista, depois volte e assista esse vídeo. E o próximo vídeo já vem sobre a letra C, que é a circulação
do nosso paciente, que a gente trabalha aí os 3Ps e 1H ou os 4P, que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar bastante esse vídeo. Até o próximo vídeo.